Salve galera, muito boa noite, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Vou ser sincero com vocês, nesse momento que eu tô gravando aqui, meia-noite, 1 da manhã, desse dia, né, da madrugada de quarta para quinta, já dia 9 de janeiro, mas no momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, muito provavelmente eu vou estar, né, já vão ser 15 horas depois, tá? Eu vou estar decolando para Turim, tá legal? Não estarei na estreia do Campeonato Carioca, Brown será desfalque para essa estreia do Campeonato Carioca, eu tô igual ao elenco principal, só dia 14 de janeiro. Mas enfim, falando sério, rapaziada, vou cobrir a Kings League, né, que é aquele torneio lá de futebol do Piquet, e volto, né, já na terça-feira, terça, quarta, né, não ironicamente eu volto dia 14, junto com o grupo, estarei lá em Turim, né, cara, e vai ser muito bacana, uma cobertura muito legal, enfim. Quem provavelmente vai fazer o vídeo, né, a análise pós-jogo, vai ser o nosso querido Bernardo do Central Botafogo, tá legal? Vamos trocar uma ideia aqui sobre duas situações, uma situação de investimento na Eagle Holding, né, na empresa que gera o Botafogo, e também na situação do desmanche do Botafogo. A gente vai fazer uma reflexão sobre essa situação. Se inscreve aqui no canal Brown Fogo, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Lembrando que eu tô gravando aqui, né, hoje à noite, o Botafogo venceu por 1-0 o Votuporanguense, né, mó golaço, né, do Lucas Camilo. O Botafogo venceu, né, cara, e a molecada sub-17, cara, porra, dando orgulho, né, por quantos e quantos anos o Botafogo não foi com um time sub-20, né, com vários jogadores do profissional pra Copinha, e não dava certo. O time sub-20 tá na preparação do Campeonato Carioca junto com aspirantes, o Botafogo foi com sub-17 pra Copinha, e foram 3 jogos aí, 3 vitórias, cara. Que bom, né? Muito bacana a gente ver a molecada sub-17 dando show, né, na Copinha. E agora vai ficar mais difícil, obviamente, na segunda fase. Agora vem times mais qualificados. Vamos pra cima. Mas vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo, Sports Bank é a empresa, né, que emitiu um comunicado oficial dizendo que vai investir, né, assinou um acordo com a Eagle Holding de John Textor para iniciar investimentos, aportes financeiros, né, provavelmente naquela situação lá da Bolsa de Valores, né, na holding que gere, né, que tem ações do Botafogo, do Molenbeek, do Lyon, da Florida Academy, né, dos Estados Unidos, parte das ações, né, minoritárias do Crystal Palace, certo? Que podem ser vendidas, inclusive. Muito se fala que a própria Sports Bank pode comprar as ações do Crystal Palace, do John Textor, e fazer investimentos na Eagle Holding, né, e obviamente que esses investimentos entrarão nos clubes que fazem parte da holding, de 250 milhões de dólares, ou seja, hoje na cotação, na conversão para o real, 1,5 bilhão de reais. Essa notícia é maravilhosa, porque o Botafogo estava precisando desse aporte financeiro, muito se falava num fundo saudita também, enfim. Mas o Botafogo estava precisando desse aporte, não só o Botafogo, mas a holding, na verdade, estava precisando desse aporte. Para quê? Primeiro, aliviar as contas do Lyon, né, que o John Textor teve imprevistos, né, que, né, assim, estavam fazendo ele, quando ia lá para Paris, ter noites de sono mal dormidas. E segundo, já que o Lyon vai ficar aliviado com essa situação, o Botafogo também pode ficar um pouco mais aliviado, sabe? Então isso é maravilhoso, além da extensão, né, de dinheiro, né, cara, a injeção de dinheiro que pode fazer o Botafogo ser ainda mais voraz, né, dentro do mercado. Mas vamos lá, rapaziada, agora para a segunda metade do vídeo a gente vai falar sobre desmanche. Essa palavra está sendo muito utilizada pela imprensa tradicional, ela está sendo muito utilizada justamente por rivais, e o rival ele tem que zoar mesmo, né, enfim, faz parte do jogo, mas eu acho que uma galera está caindo um pouco na pilha, né? Você pode ficar preocupado, você pode estar ansioso, você pode achar que o Botafogo está atrasado, assim, em termos de algumas contratações, e eu também acho. Mas eu acho que a palavra desmanche é uma pilha que uma galera botafoguense está caindo, né, do jeito que quer, uma imprensa rival e o torcedor rival também, sabe? O que acontece? O Botafogo ele perdeu mais de 10 jogadores, Brown. Né? Teve um cara que comentou aí, e é muito chato isso, cara, como se eu fosse responsável por alguma coisa. O barco está afundando e você está tocando violino. Voltarei aqui quando formos rebaixados, você será o culpado. Esse tipo de cara é um dos caras que me faz querer parar de fazer canal do Botafogo, e eu acho que tá chegando em breve esse tempo, né, de eu ter uma pausa aqui,
Porque é muito tóxico, mano. É muito, tipo assim, se perder a culpa é tua, se perder você é um merda, se perder você é vidraça. E a gente não tem saúde pra isso pra sempre, sabe? Mas enfim. E aí, cara, a gente tá numa situação que é a seguinte. A gente viu alguns jogadores se despedindo do Botafogo. Eduardo, Tietê, Marçal, Gatito, Tiquinho Soares é outro que se despede pro Santos contra a minha vontade. Muito se fala que ele vai se apresentar na Vila Belmiro na sexta-feira. Enfim, tem outros, né? O Oscar Romero também foi embora. A chuva tá apertando por aqui. Foram várias e várias saídas. O Lucas Barreto, né, que era o quarto goleiro. Adrielson, entre outros. Tá? Se você pegar as saídas, né, a gente nesse momento tem Rafael. Enfim, são suplentes, sabe? E eram suplentes que, pela necessidade que o Botafogo tinha lá em 2022, principalmente, para se montar um time competitivo, para ir para a competição internacional, né? O Botafogo ele acabou pagando caro e inflacionado os salários desses jogadores. Apesar do Botafogo ter conseguido o Tiquinho quase de graça, o Adrielson de graça, o Marçal de graça, os salários desses jogadores foram inflacionados no mercado porque o Botafogo estava precisando contratar desesperadamente, porque senão ia brigar para não cair. Era um time que era uma mescla de alguns reforços de 22 e do time da Série B de 21. Então, naturalmente, o Botafogo ainda estava muito fragilizado, né? Virou aquele primeiro turno de 22 na parte de baixo da tabela. E aí depois o Botafogo terminou em nono no Campeonato Brasileiro. No ano seguinte vieram mais reforços, né? E uma base consolidada desse mesmo time que fez uma pré-temporada interessantíssima e o Botafogo brigou pelo título, tá? E aí o que acontece, né? A gente tinha alguns desses jogadores que eram suplentes, a gente viu, né, o time reserva do Botafogo atuando em algumas partidas. A última derrota do Botafogo, antes da derrota para o Pachuca, havia sido contra o Peñarol, também com um time misto. A última derrota do Botafogo antes do jogo contra o Peñarol, que foi uma vitória no fim das contas porque nós nos classificamos para a final da Libertadores, tinha sido contra o Juventude. Um adendo, inclusive, né, cara? O Matheus Babi falar no Charla Podcast que se o jogo fosse no estádio lá do Peñarol, eles iam virar, cara. É uma barbaridade, né, cara? Maluco de Itaboraí, sei lá, né? Eu acho que ele é de Niterói, né? Caralho, defendendo o uruguaio, defendendo Los Pibes, né, cara? O Matheus Babi é uma das maiores vergonhas que já passaram pelo Botafogo, cara. Indisciplinado, chegava atrasado em treino, né? Indo pra balada em pico de pandemia com o Botafogo sendo rebaixado, enfim. Né? Acho que eu ficar irritado com isso é que não deveria, né? Eu deveria esperar o pior numa declaração, né, de um cara como o Matheus Babi, né? Mas enfim, né? Sorte pra ele lá no terceiro time do Peñarol, né? Toda a sorte do mundo pra ele. Enfim. E aí, cara, o último jogo que o Botafogo tinha perdido no Campeonato Brasileiro, que o Botafogo, inclusive, perdeu no Brasileiro, o último jogo foi contra o Juventude, no iniciozinho do primeiro turno. E também foi com o time alternativo. Ou seja, a gente via uma equipe de jogadores ali, um grupo de jogadores suplentes que ganhavam 500 mil, 800 mil, 1 milhão de reais, mais de 1 milhão de reais. Atletas que tinham salários altos e que, quando eram utilizados no time principal, eles acabavam não rendendo da maneira que se podia, sabe? Então, qual que é a situação? Né? Exemplo, você pode... Né, tem algum jogador... Bruno, pra mim o Tietchan ainda era útil. Bruno, pra mim o Tiquinho ainda era útil. Pra mim fulano ainda era útil. Né? Enfim, tem alguns jogadores, né, que aí a torcida é um pouco bipolar, né? A mesma torcida que pedia fora os caras de 2023, agora tá reclamando que eles estão indo embora. Não, mas tá indo todo mundo embora. Mas vocês não queriam que eles fossem embora? Enfim, os jogadores estão indo embora. E o que o Botafogo tem para fazer? Reposição dessas peças alternativas. Que, repito, não podem ser apenas jogadores reservas. O Botafogo tem que contratar jogadores para disputar a posição. É assim que equipes que estão no topo se mantêm no topo. Porque você tem times... Eu vou dar um exemplo aqui. Flamengo de 2020, tá? Depois do título do Jorge Jesus, 2019, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Flamengo de 2020, rapaziada, tinha ali o Bruno Henrique voando.
contratou o Michael. Se o Bruno Henrique desse uma aliviada, desse uma... Porra, agora eu sou o rei do Rio, pá. Michael pegava a posição dele. Gabigol. Porra, Gabigol ídolo máximo e tal. Se desse uma aliviada, Pedro contratado. Correto? Entenderam o que eu quero dizer? Foram contratados atletas para serem sombras, para ficarem no cangote dos titulares. Falarem, se você der mole, eu vou pegar o seu lugar. Manter o nível de competitividade interna é fundamental para qualquer equipe que se preze, que queira disputar títulos ano a ano. Um exemplo é o próprio Marlon Gomes, né, se ele realmente vier. O Botafogo vai contratar um atleta que ele tem potencial para brigar por posição contra um Gregory e contra um Marlon Freitas. Correto? Eu quero que o Botafogo contrate, né, esse Cúcio Hernandes, né, se realmente vier, para que ele seja ali um cara no cangote do Igor Jesus. Se o Igor ficar mal e tudo mais, ele vai pegar a vaga dele. Correto? Assim como o Júnior Santos também é. Enfim. As únicas maiores preocupações que eu tenho, né? Primeiro, né, esse time suplente, né? Mas o Botafogo só disputa a fase de grupos da Libertadores em abril. Pois é, mas a gente tem a decisão agora da Supercopa contra o Flamengo. Um mês depois, a decisão da Recopa contra o Racing, né, que são taças que o Botafogo não tem. São taças mais simbólicas do que qualquer coisa? Sim. Mas são taças que o Botafogo não tem. Então, acho que seria interessante competir, ganhar, ainda mais uma delas contra um rival, né? Seria bem oportuno. Agora, para montagem de elenco, tirando esse asterisco, o Botafogo de fato ainda tem um tempo. A grande questão é, Almada deve se despedir para o Lyon, se houver a autorização da Ligue 1, e o Luiz Henrique, ao que tudo indica, será vendido para algum clube do futebol europeu. A gente está falando dos dois jogadores que são top, nível Europa, indo embora do Botafogo. Beleza que tem o Júnior Santos, que é um jogador que agrega, mas ao mesmo tempo o Botafogo deixa de ter uma lacuna, né? Pro lugar do Almada, quem é que vai entrar nesse momento? Se for embora Almada e Luiz Henrique, quem é que é o titular? Porque o Eduardo foi embora, o Romero foi embora. Então não tem ninguém ali, por enquanto, né? Em tese, sabe? E principalmente treinador. Nesse momento, né? O Botafogo, a gente tá uma semana da volta do Botafogo da pré-temporada. Né? A gente está uma semana do Botafogo se reapresentar no CT no Espaço Lonier, para começar a rotina de treinos de 2 semanas para um clássico contra o Fluminense no Campeonato Carioca, que é o de menos, né? E para a decisão da Supercopa Rei contra o Flamengo em Belém, no Pará. Nesse momento, quem vai comandar esse time, né, esses treinamentos, é o Carlos Leirias, né, que é o técnico do Sub-20 e também o técnico do time aspirante, que vai começar o Campeonato Carioca. O que se fala, a informação que eu tenho, é que internamente o Botafogo ele tá buscando, enfim, ele tá buscando assim, resolver situações. O pessoal tá meio que batendo cabeça lá, né? Tá assim, porra, cara, a gente tem que agitar logo o planejamento para ontem, a temporada tá começando. E o John Textor tá calmão. O John Textor tá, como ele deu a entrevista falando, eu tô tranquilo, eu não tenho a pressa que a torcida e a imprensa tem, né? Eu vou, mais uma vez, demorar 40, 50 dias para contratar um novo treinador. Que seja, mas eu não posso errar. Temos que ser perfeitos na escolha do técnico, né? É o que ele fala. A grande questão é que, se pro Textor a temporada começa em março, abril, quando começa o Campeonato Brasileiro, quando começa a fase de grupos da Copa Libertadores, quando vem a terceira fase da Copa do Brasil, pro torcedor, a temporada começa, Botafogo e Flamengo, dia 2 de fevereiro, em Belém, no Pará. E 3 semanas depois, Botafogo e Racing, decisão da Recopa Sul-Americana. Então, assim, rapaziada, eu, honestamente, me divido entre o torcedor, que sim, tô preocupado, né, com, beleza, Botafogo não tem pressa, mas, a gente vai ter uma decisão que é muito importante se ganhar, e que eu acho que com um pouquinho mais de capricho o Botafogo poderia estar se planejando, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza absoluta que em março, abril, a gente já vai ter jogadores de alto gabarito para o lugar de um eventual Luiz Henrique, que vai se despedir, de um eventual Almada, que pode se despedir, de um Arthur Jorge, que já foi embora, ou de outro jogador que venha se despedir, dependendo se receber proposta. Eu não tenho dúvida.
tá? Primeiro porque foi assim nos últimos anos. O Botafogo chegou ali em abril, o Botafogo tinha ali contratações interessantes em 2022 para o início do Campeonato Brasileiro. 2023, a mesma coisa. O Botafogo montou ali um time e tal, tudo mais, disputou o título. 2024, a mesma coisa. A gente estava desesperado, pô, o Botafogo não contrata ninguém, vai ser uma merda, fudeu, né? Brownie, você tá passando pano. Daqui a pouco, Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, Gregory, veio toda a galera. Barbosa, enfim. E o Botafogo foi se consolidando, deixou o Carioca de lado e estava preparado quando começou a fase de grupos da Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Tanto é que ganhou as duas competições. Então, assim, se o Botafogo repetir o método, primeiro, né, mesmo com desfalque, aí beleza, a gente vai ter um time fragilizado em relação ao ano passado para jogar contra o Flamengo, é bem verdade. Vai ter o Racing, mas é aquilo. Super Mundial também. Eu duvido que o John Textor vai querer ir com um time fragilizado para a disputa do Super Mundial. Duvido muito, 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 muito. Mas duvido demais. Sabe? Então, assim, não tem dúvida que a gente, nessa janela que vai ter, porque vão ter 3 janelas, né? Geralmente tem a do início do ano e do meio do ano. Vai ter uma do início do ano, pré-mundial e pós-mundial. Essa janela pré-mundial, irmão, ali em maio, junho, cara, eu honestamente tô achando que já vai vir gente agora. Nessa janela de meio do ano, ele pode impressionar. Eu tô achando que ele vai querer fazer alguma coisa para chocar o mundo, né? Para chocar essa Copa do Mundo de Clubes, para trazer uma visibilidade absurda pro Botafogo e pra Holden, certo? Enfim, é o que eu penso, eu tô meio que dividido, não tô desesperado, não acho que há desmanche, mas acho sim que o Botafogo precisa, para ontem, repor as peças principais que estão indo embora, visando, claro, Supercopa e Recopa. São 2 taças à vista, né? A gente está falando aí de 5 semanas para esses jogos. E outra situação, óbvio, né? A disputa dos campeonatos. Para Supercopa e Recopa, eu de fato estou receoso. Acho que as coisas estão demorando a andar. Mas para o restante da temporada, que é o que vai importar, honestamente, acho que o Botafogo mais uma vez vai brigar por 2, pelo menos 2 dos 3 títulos que vier a disputar. Tá legal? Um abraço, rapaziada. Tamo junto e fui.